Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Ar com a Capital Aberto. Agora eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio na Febrabotec o Márcio Lima, que é sócio da Ignis Capital. Márcio, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Legal, um prazer estar aqui, uma honra participar aqui da conversa com vocês. Vitor, para começar, assim, fazendo um pouco a lição de casa, eu vi que você está nesse negócio de crédito já há algum tempo, assim. Você começou novo. Bem novo. Bem novo, bem novinho. Aqui, a informação que eu tenho é que era aos 16 anos, não sei se é isso mesmo. É isso mesmo, Mas queria que você falasse um pouco desse começo, da onde surgiu essa ideia de começar a trabalhar com esse negócio e como é que você chegou até aqui a Ignis. Não, é muito legal a história. Eu comecei numa empresa familiar, né? Então, o meu pai vem já do segmento. Meu pai foi gerente de banco muitos anos e aí, em 90, ele saiu do banco e montou a primeira factory, né? E aí, ele começou essa jornada em empresa de factory. Teve algumas empresas ao longo da história dele como empresário já, né? E eu comecei em 97 em uma das empresas que ele estava fundando, né? Então, ele convidou alguns amigos para participar de uma nova sociedade. Nessa época, ele já tinha 4 factories em Guarulhos. E aí, uma nova empresa que ele estava formando, uma nova sociedade. E aí, eu comecei nessa empresa. Eu tinha 16 anos. Você fazia o que lá? Eu comecei como office boy, né? Então... Eu também comecei como office boy. Era bom, eu gostava de trabalhar com office boy. Era muito legal, né? Muito legal. Tenho ótimas lembranças dessa fase. Eu ia para o colégio de manhã, e ia para o escritório à tarde. Antes disso, eu já tinha algumas vezes nas férias, às vezes passava alguns dias na empresa, mas era mais uma brincadeira. Ia para carimbar cheque, para colocar os cheques em ordem, né? Era mais uma brincadeira. Mas quando eu comecei nesta factory, era a Ford Factory na época, em 97, a empresa estava começando. Então foi muito legal, porque foi a minha primeira experiência profissional formal, né? E eu comecei junto com os outros sócios da empresa e a gente foi construindo o negócio junto. Comecei como office boy, depois fui para digitação, passei pela cobrança, pelo financeiro, checagem. E aí, quando eu estava na checagem, né, fazendo as confirmações, eu comecei a despertar o olhar para crédito, risco, fraude. E aí foi natural, né? Aí fui para a parte operacional. E aí, depois de alguns anos, eu comecei em 97, em 2003, aí eu fui convidado para entrar no quadro societário da empresa e fiquei lá até 2012. Então, legal. Um pouquinho depois de completar 15 anos, aí eu saí para uma carreira solo. E aí meus irmãos também foi mais ou menos parecido comigo. Eles entraram cada um em uma empresa que meu pai tinha na época, aprenderam e depois a gente acabou saindo para uma carreira solo, né? Saindo da empresa familiar e tocando um negócio próprio, nós 3 com um outro amigo nosso também de infância. E aí começou, de fato, dar uns passos atrás, né? Então, naquela época eu já estava até numa situação legal e a gente recomeça, né? A gente pegou, na época, a Euromoney, era uma factory também pequena em Guarulhos, a gente assumiu a gestão dela. Ela era bem pequenininha e aí a gente foi fazendo a expansão juntamente com estruturando a equipe. E aí depois, em 2015, a gente estruturou o primeiro FDIC. Né? Ficamos nessa sociedade até 2024. Éramos recente. em 4. Eu, meus 2 irmãos e um amigo de infância. E foi aí que nasceu, depois que acabou, que nasceu a Ignis. Exatamente. Legal. Então, quando a gente separou a sociedade, metade dos sócios ficaram com uma securitizadora e a outra metade, que é eu e um dos meus irmãos,
a gente lançou a Ignis no mercado, né? Fizemos ali uma reestruturação da marca, da empresa, né? A gente acabou ficando com a operação do FIDIC e aí a gente... essa é a história recente nossa. Ah, legal. E nesse tempo, de lá para cá, desde que você começou para agora, assim, quais foram as principais mudanças que você consegue identificar? Ou coisas que aconteceram para o bem e para o mal que rolaram ao longo desses anos todos? É muita mudança, né? Então, se for pegar 97 para cá, é quase 30 anos. São 29 anos de história. E a gente pegou mudanças tecnológicas, né? Então, quando eu comecei, a duplicata era papel, era assinada, endossada, avalizada, a nota fiscal era talão, então o cliente preenchia às vezes a nota fiscal na nossa frente, o canhoto era papel. Tinha que carimbar quando entregava. Aí a gente fazia a consulta no Serasa, por exemplo, via fax. Então, o cliente mandava a operação às vezes para a gente analisar antes via fax. Quando eu comecei, a gente calculava a operação na mão, na HP, olhava o prazo na redoma, fazia título a título ali. Então, assim, hoje em dia você tem, primeiro que não tem mais fax, né? Você tem uma operação totalmente digital. Ela nasce digital, termina digital, você não tem mais papel. A gente nem impressora tem no escritório hoje, não tenho impressora. Não sinto falta, é interessante isso, né? Na época, quando eu comecei, o celular estava começando, né? Tinha lá os Motorola, Tijorola, né? StarTAC, que era um luxo, né? Já era um luxo e aí... Mas a gente nem imaginava ter um smartphone. Depois veio o BlackBerry, começou a ter e-mail, a troca de né? mensagem, né? Veio o BlackBerry ali. E numa história, aí veio a nota fiscal eletrônica, né? Antes, eu acho que assim, isso foi uma evolução muito boa para o nosso mercado, porque você tem a nota eletrônica, você consegue acompanhar se a nota está cancelada ou não, tem os eventos da nota, então isso nos ajuda, né? Usar a tecnologia para mitigar risco é muito legal, né? E assim, aí vem a assinatura digital, a duplicata já, né? Nós estamos falando aí de uma época, né, agora que vai tá começando a duplicata escritural, né, fazer os primeiros testes, que seria a duplicata digital, mas a duplicata digital já existe há muitos anos, né? Já estamos aí há, sei lá, pelo menos mais de 10 anos com certeza de duplicata digital, mas eu acredito que até um pouco mais. Então, o nosso setor, a gente viu muita evolução, muita mudança. E também nas diferentes modalidades, né? Então, quando eu comecei, era empresa de factoring. Hoje, tem poucas factorings ativas. Sim, como factoring, né? Teve a evolução, migrou inicialmente para securitizadoras e também FIDICs, né? Sim. E hoje, FIDIC dominando o mercado de crédito. Crescendo muito, né? Crescendo bastante. Tanto para pequenas empresas, né? Eu sempre fui focado em crédito para micro e pequena empresa, algumas desbancarizadas, né? Com crédito mais estressado. Então, eu nasci nesse meio. E hoje tem FIDICs de grandes empresas, de médias empresas, né? Estamos também passando por um período de publicidade das RJs, né? Tá uma festa de RJ, empresas enormes, grandes, né? entrando As em últimas recuperação. semanas aí foi uma avalanche, uma enxurrada. Então, também tem isso, né? Não é somente o nosso setor que muda, né? Então, são diversas mudanças. E do ponto de vista da recuperação do crédito, né? Enfim, da cobrança, tem muita gente muito investidor, né, que não entende como é que funciona esse processo, né? Uma coisa ainda meio nebulosa. Qual é a matéria-prima desse negócio? Como é que onde tudo começa? A cobrança, especificamente? A cobrança e a recuperação, para falar. É muito complexo, né? Assim, a gente está vivendo uma fase desafiadora ao extremo. Eu nunca, assim,
A gente já passou por alguns períodos. Porque hoje a gente está num momento em que a cobrança, a recuperação, por conta de RJ, dificuldades, o crédito limitado, esse é um segmento que está ganhando cada vez mais relevância, né? Sem Essa área dúvida. especificamente. Sem dúvida. É desafiador ao extremo. Em quase 30 anos de história, eu acho que o que nós estamos vivendo esse ano, o ano passado, mas esse ano, e o problema é que a gente não vê muita perspectiva de melhora. Esse Né? ano que vem também vai daqui a pior. Eu acredito. Não enxergo um cenário muito positivo. E olha que eu sou otimista. Eu não sou pessimista, mas a gente não pode deixar de ser realista, né? Mas é a pior fase, assim, em termos de inadimplência, em esses 30 anos, eu entendo que hoje é a pior fase, não só da minha empresa, Sim, não, mas do nosso como um mercado, o mercado financeiro como um todo, né? Sim. Então, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que começa no relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento próximo com a empresa, você está próximo, né? Tá ali no dia a dia, entendendo, em contato com os empresários, isso aumenta um pouco a chance de recuperação. Isso, lógico, quando o empresário tem a boa intenção de pagar. O problema das grandes RJs, né, a maior parte delas, deixou de ser um recurso para viabilizar a recuperação de uma empresa e virou um negócio, né? Hoje é um negócio. É uma forma de você conseguir reduzir a sua dívida. Não é uma forma. O problema não é esse. O problema é que hoje, na minha opinião, está sendo utilizado como um negócio de captação de recurso barato. Então a empresa ela se alavanca no mercado propositalmente, já pensando em dali 1 ou 2 ou 3 anos pedir a RJ. Por quê? Os planos aí, a gente tem visto os planos de recuperação com deságios absurdos de 70%, 80%, 90%. Ou seja, ela pensa em já buscar um deságio. Ou seja, não é reduzir a dívida, é anterior a isso, é você tomar para se capitalizar de uma forma mais barata. Exato. Então imagina, que linha de crédito hoje, que eu capto 1 milhão hoje, eu vou conseguir reduzir de 70% a 90% do principal, ficar não é dos juros, 1 ou 2 anos sem pagar e ainda pagar uns juros de 1% ao mês. Que linha de crédito hoje a gente consegue nessas condições? Você toma paga 30, enfim, paga 300, né? 300, exato, 30% disso. Tem 2 anos de carência com juros de 1%. Então, hoje a recuperação judicial ela está sendo vendida como uma forma de captar recurso. Então a empresa ela vai conquistando crédito, ela vai se alavancando, vai aumentando, e em algum momento lógico, a gente tem recuperações que bem-sucedidas, que seguiram qual é a proposta da lei, né? Assim. E o país está vivendo uma época de muito tempo com juros altos, inflação acima da meta. Então, realmente, empresas alavancadas, elas estão com esse ambiente, elas acabam deteriorando o caixa. E aí acaba utilizando a RJ para ganhar um fôlego extra que é a proposta desde que é a o início. proposta certa. Exato. Mas o problema é isso, a gente percebe empresários que muitas vezes nem precisariam entrar com pedido de recuperação, poderia acertar ali o fluxo, fazendo uma renegociação, né? Mas o problema é que ele não quer pagar 100%. Ele quer pagar um percentual baixo. No agronegócio a gente viu muito isso acontecer, né? E tanto que se falou muito da indústria de RJs no agronegócio. Mas, pelo que você está falando, isso não é restrito a um setor específico. É meio pulverizado como um todo. E tem de todos os tamanhos, né? Tem desde RJs pequenas, com 10, 20, 30 milhões, e RJs absurdas como as dessa semana, né? 60 bilhões, né? Muita coisa. É muita coisa. E qual que é a consequência para uma empresa que... Porque assim, quem está no mercado consegue identificar quando a coisa
apertou mesmo, o juro está alto, não consegue rolar dívida, queima o caixa e é uma consequência que a ferramenta está aí para isso. E o pessoal também consegue identificar quando a coisa é deliberada. Para essas que são deliberadas, qual que é o tipo de consequência para esse tipo de empresa? Então, nem sempre a gente consegue identificar com clareza, né? É lógico, você vê o crédito se deteriorando, a empresa aumentando o endividamento, aumentando a alavancagem, diminuindo ali o caixa. Então você consegue perceber que Os sinais ela ali está passando aparecendo. por um cenário Mais de difícil crise. de crise. Mas em muitos casos a gente não consegue perceber, né? A intenção por trás. Não consegue perceber a intenção. Porque é normal uma empresa que está passando por crise financeira tomar mais crédito no mercado. Isso de uma certa forma, é normal. Agora, o ponto de ruptura ali para você perceber que o risco de RJ é iminente, ele não é tão simples, né? Muitas vezes a gente identifica os sinais, a gente chama, né? A gente dá saída de risco, né? No jargão nosso, e a empresa não entra em RJ naquele ano ou no ano seguinte, ela leva um tempo a mais. Então você fica com aquela sensação, puxa, fui precipitado, né? Podia continuar fazendo o negócio. E tem casos que você sabe que o risco ele é elevado, mas você não teve a leitura de que estava iminente um risco de RJ. E você acaba entrando, né? Então é difícil. A gente acho que está ficando muito difícil. Eu acho que as consequências, o crédito, ele fica mais restrito, ele vai ficar mais caro, e aí é uma bola de neve. Crédito mais caro, as empresas precisam repassar o custo financeiro, muitas não conseguem. Isso inviabiliza o ambiente de negócios. Negócio como um todo, né? Não tem jeito. Falando um pouco da falar de coisa boa, né? Vamos falar da Ignis aqui. Queria saber um pouco assim, como é que vocês estão hoje, quais fundos vocês estão tocando, as teses que vocês estão apostando aí, quanto que está sob gestão hoje, qual que é o panorama atual da Ignis? A gente é um fundo pequeno, de pequeno porte, né? Temos aí cerca de 30 colaboradores. A nossa tese ela não mudou desde o início. A gente continua na mesma tese de conceder crédito para pequenas empresas, né? Então a gente é um fundo mais pulverizado em quantidade de cedentes, quantidade de sacados. A gente vem se profissionalizando, estruturando, né, o negócio em si, preparando ele para um crescimento sustentável. Esse ano tivemos que dar uma recuada, segurar um pouquinho esse crescimento. Então a gente vem aí desde do primeiro ano de funcionamento do fundo, a gente vem meio que dobrando a cada ano de tamanho, de carteira. Esse ano a gente tomou a decisão de frear o crescimento, pôr ordem na casa, arrumar a casa, estruturar melhor. Então praticamente esse ano nós não devemos crescer. Nós vamos focar na recuperação. Infelizmente a gente acabou participando aí de 2 RJs recentes, né? E é algo super novo para a gente praticamente em quase 30 anos de história eu não tinha entrado num processo de recuperação judicial. Então, mas são experiências, né? A gente vai aprendendo. Acontece, é uma coisa que está passível de acontecer com grandes fundos, com fundos pequenos. Não tem, assim, todo mundo tá aí para grandes empresas. Você imagina que não vai acontecer e acontece, né? Então não é com a grande, é com a pequena, é com a média, não tem jeito. Né? Então a gente voltou com esse crescimento, né? Dobrando a carteira nos últimos 3 anos, aí, 2 anos e meio, 3 anos, a gente acaba flexibilizando um pouco, tendo que olhar para empresas um pouquinho maiores, né, operações um pouco maiores. Então, a gente está voltando às nossas origens. Então, a gente entende que a pulverização é um principal mitigador desse risco, pelo menos no nosso caso, no perfil de clientes que a gente atua,
que é empresas com um crédito um pouco mais estressado, né? Que aceita até pagar uma precificação um pouco maior, né? Então, a gente sempre trabalhou nesse nicho e vamos continuar assim esse ano que vem, provavelmente, nesse mesmo nicho, né? Até que a gente entenda que o cenário do país, tanto político, econômico, a hora que der uma estabilizada, a gente volta a pensar num crescimento um pouco acima da curva, mas a gente está realmente nesse momento de observar, né? Vamos observar como é que vai ficar. E para esse perfil de clientes, né, que vocês têm, né, esse perfil de empresa um risco mais, um crédito um pouco mais estressado, a atenção também é proporcional a esse estresse. Qual um segredo para lidar bem com isso? Assim? O que você tem que olhar para você conseguir dormir tranquilo? Dormir tranquilo tá difícil, né, ultimamente, né? Mas eu acho que aquilo tá próximo do cliente, acho que é fundamental, né? Tá próximo ali do dia a dia da empresa, sentindo o mercado dele, então conhecer o mercado dele, acompanhar os indicadores, né? A gente tem diversos aí indicadores na carteira que mostram quando a empresa está começando a ficar problemática, então tem que estar atento, a equipe tem que investir na equipe, a equipe tem que ser uma equipe qualificada, bons profissionais, né? A gente tem que investir. Essa análise não é muito mais detalhada, né? Assim, a due diligence ela tem que ser muito mais criteriosa porque você está mais exposto exatamente pelo perfil do negócio como um todo, né? Sim, sem dúvida. E agora, né? A gente tecnologia está proporcionando inúmeras ferramentas, né? E a gente tem que investir, tem que se atualizar, né? Usar, né? A gente ainda está muito tímido na utilização da inteligência artificial, mas temos aí alguns pilotos rodando e tem que ter gente boa olhando tudo, né? Então tem que estar presente, tem que estar atento também ao mercado, aos segmentos que estão com maior dificuldade frente à crise, né? Então, assim, você... Tem algum segmento que não esteja... que não esteja tão exposto às crises aí? Infelizmente, Tá hoje é difícil falar qual que é a bola da vez, né? Aquele setor ali tá melhor. Não, veja bem, não sei não. E vocês não são de São Paulo? Nós nascemos em Guarulhos, mas atualmente estamos em São José dos Campos, interior de São Paulo. Era isso que eu queria perguntar. Essa localização assim, fora do eixo Faria Lima, isso é bom, é ruim, ajuda, não é indiferente? Como é que é essa percepção de estar fora desse eixo tradicional do mercado como um todo, que é a Faria Lima? Hoje em dia, assim, como os negócios são digitais, né? Eu não vejo a localização como uma barreira, né, que dificultaria Mas foi deliberado o ir para São José? Foi mais uma conveniência, né? Foi uma conveniência. Que é uma baita cidade. É uma belíssima cidade. Então, foi uma opção minha de morar em São José por qualidade de vida, segurança, tá próximo à praia. Minha esposa gosta muito da praia. Então, foi primeiro uma opção de vida, né? Sair um pouco dessa loucura de São Paulo para ter um pouco mais de qualidade de vida. E depois que a gente teve essa reestruturação societária, eu já estava morando em São José, os negócios ainda estavam em Guarulhos, né? Mas eu já estava morando lá por opção, né? A gente se organizou para ter mais qualidade de vida, né? E aí, quando separou a sociedade, eu estava muito no início da Ignis, né? Tinha pouquíssimos funcionários, e aí eu comecei a fazer, eu estou morando em São José,
eu vou crescer o negócio, eu vou estruturar, contratar, mas já na cidade de São José. A gente ficou um tempo com a nossa equipe trabalhando home, quase que 100% home. Duplicado ali, São Paulo, Guarulhos. Não, quando separamos a sociedade, a minha equipe era muito pequena. Tá. Né? E aí a gente manteve o pessoal home, fazia presencial uma vez no mês. Ficamos alguns meses fazendo uma vez no mês, às vezes 2 vezes no mês, mas a equipe estava mais home. E os novos funcionários eu fui contratando já na região, já em São José. Porque eu sabia que em algum momento eu ia querer trazer o escritório para São José. E nós conseguimos, né? O ano passado a gente inaugurou o escritório no segundo semestre, então a gente completou um ano de casa nova de presencial. E ainda temos algumas pessoas da equipe que estão home pela distância, né? Sim. Como a gente começou nossa operação praticamente 100% home, então eu tenho pessoas do time do interior de São Paulo, de Minas, mas o tempo São que a Paulo, pessoa Guarulhos. leva de Guarulhos até São José é o tempo que ele leva de Guarulhos até a Faria Lima. Menos tempo, eu acho. Então, menos tempo. Em termos de tempo, distância é maior. É maior. Mas em tempo... Tempo é menos tempo. De Guarulhos a São José dá 1 hora, de Guarulhos a Faria Lima vai dar 1h30. A quantidade de tempo que você quiser pode dar ali, né? Depende do dia também, né? Exatamente. Então foi mais isso, foi conveniência nossa, né? Eu e meu irmão mora em Arujá, que também está próximo a São José, né? E para ter qualidade de vida. E o cliente, né? A gente visita o cliente onde ele estiver, né? Então... Porque não é restrito a São Paulo, pode não ter é restrito. gente interior, enfim, pode ter outras cidades, outros estados aí. Né? E temos aí clientes em outros estados, né? Operamos aí com outros estados, aí o nosso gerente comercial está ali na ponta, está próximo do cliente. Então, não vejo muito essa questão de ser necessário estar na Faria Lima. Quando precisa marcar reunião com os nossos aí, prestadores de serviços do fundo, a gente vem para São Paulo, faz as agendas e, né, não está tão longe, então não dificulta tanto. Entendi. E nesse cenário que você estava falando, que a gente está hoje, de dificuldade, a coisa está mais estressada do que o normal, tem muita oportunidade que surge também? Tem, sem dúvida. Principalmente considerando que o seu perfil já é esse crédito mais estressado, assim, surgem boas oportunidades de negócio? Eu costumo dizer que assim, o nosso segmento, né, ele vai bem tanto enquanto o país está bem, está crescendo, está numa situação favorável para os negócios. O nosso segmento vai bem porque a demanda por crédito para expansão ela é latente. Sim. E quando o país também não vai tão bem, as oportunidades, os bancos restringem bastante o crédito. E tem oportunidades que acabam surgindo de empresas precisando do nosso recurso ali, da sua solução para... O problema é que o risco aumenta, né? A inadimplência é maior, o risco aumenta, você tem que saber calibrar bem, precificar esse direito, risco, esse crédito e tal. E quando a coisa não vai bem, recuperar, né? Ter as estratégias aí de recuperação para conseguir passar pela fase. Mas tem muitas oportunidades, sim. Eu entendo que cabe a gente estar atento e garimpar mesmo as oportunidades para aproveitar e não podemos parar, né? Não podemos parar. Tem que continuar. E nesses 30 e tantos anos aí que você já está nesse mercado, alguma operação, assim, vamos falar, um erro e um acerto que foram bem feitos, assim, que vocês acertaram, essa operação acertamos bem, e outra fala, putz, isso daqui não deu certo. Tem alguma coisa que você possa contar, falar, sem citar nomes? É difícil, hein? Pergunta difícil, porque a nossa característica são operações de curtíssimo prazo, né? Então, o fundo é de curto prazo, nosso prazo médio da carteira aí é perto de 40 dias, 39, 40 dias. Então, é uma
virou o mês, você já está... você já está tendo que ir atrás do negócio. Você recebe e vai atrás de novos negócios. Então, é extremamente pulverizado. Então, não tem assim uma operação... a gente não... Né, ainda é muito tímido na operação estruturada. A gente não conhece muito. Então, eu não tenho assim... Vou te falar, puxa, uma operação que eu me lembre. Agora, erros e acertos fazem parte do dia a dia. Né? Todo ano a gente... acerta bastante, erra algumas vezes, né? E aí é o processo de evolução natural. Sentar, olhar, ver onde que eu errei, tentar mitigar isso de alguma forma para não cair naquele mesmo erro. Errar uma coisa nova, pelo menos. Né? Exato. Então, deixa eu mudar a pergunta. Eu falei de operações. E momentos, então, ao longo desse período. Então, você falou um pouco antes que esse talvez seja um dos momentos mais críticos que a gente esteja vivendo do ponto de vista de inadimplência e tudo mais. Outros momentos que foram delicados, a pandemia, o real, a chegada do real, enfim, que outros momentos ao longo dessa trajetória que você... que assim, essa sua trajetória é muito... Você viu muita coisa. Várias mudanças de governo, várias assim, crises que momentos dessa sua trajetória você apontaria como sendo ou muito positivos ou muito difíceis de passar? Eu comecei em 97, né? Então tivemos ali perto dos anos 2000 um momento difícil, um primeiro momento difícil ali, não lembro se foi 2000, 2002, mas teve ali uma época de juros altíssimo, só que ali foi a época que a gente mais cresceu, né? Por conta disso, aproveitando as oportunidades, né? Depois, assim, acho que um pouco mais recente, 2014 foi um ano complicado, 2014, 2015, depois 2018. Normalmente, quando tem o ano pós-troca de governo, pós-eleição, né, principalmente presidencial, é um ano difícil. Seja a manutenção do governo ou a troca, são anos difíceis, né? E eu acho que a pandemia... ela tinha tudo, a gente acho que esperava o pior, né? Porque foi um acontecimento que a nossa geração nunca tinha vivido, né? Nunca uma coisa tinha nova vivido. para todo mundo, né? Era uma coisa que você não sabia o que fazer. A gente não sabia o que esperar, não sabia quanto tempo ia durar. Mas, assim, foi uma questão de equacionar, de ter um pouquinho de paciência, compor, né, parcela, faz acordo aqui e ali. Eu acho que assim, a gente perdeu muito pouco na pandemia. Perder mesmo, de não conseguir recuperar, muito pouco. O pós-pandemia, né, porque o governo também facilitou muito o crédito, com carências e juros baixíssimos. Então, isso fez as empresas sobreviverem, né? Algumas quebraram, varejo sofreu muito, mas no geral eu acho que a gente sobreviveu muito bem, né? Teve os escândalos, né? Teve as fases aí, acho que foram difíceis, né? Mas agora eu sinto que assim o país está há muitos anos já com juros altos, né? As empresas estão endividadas, né? A pessoa física está super endividada. Então, eu acho que isso torna muito mais desafiador. Eu acredito que a gente está num ano de eleição. E o ano que vem é o ano pós-eleição, ou seja... O ano pós-eleição, pela sua experiência, vai ser um ano difícil. Vai ser um ano muito difícil. Porque a gente não enxerga... Independente de qual governo assumir ou se tiver manutenção, a gente não enxerga muito espaço para reverter o cenário de juros altos, né? Pelo contrário, eu acho que a inflação vai aumentar e o governo vai ser obrigado a manter os juros lá em cima. Eu não vejo um cenário diferente disso para os próximos 2 anos, né? Então, por isso que eu acho que as RJs vão continuar, o mercado vai continuar difícil, a inadimplência vai estar alta. Então, os investidores precisam considerar que a gente está vivendo um momento desafiador, né? E esse nosso mercado,
mudou muito, né? Acho que amadureceu demais, né? Os investimentos, né? O mercado está muito... tá na moda, tá no hype, né? Do momento. Então, o investidor que está só ali querendo especular, ganhar um pouquinho acima do CDI, talvez ele precisa olhar o veículo FDIC com outros olhos, pensar também um pouco mais no longo prazo, né? Se for olhar o curto prazo, talvez não seja tão interessante, né? Talvez outros veículos se aproximam do risco-retorno, mas se ele olhar para o médio e longo prazo, porque é cíclico, né? Então a gente passa por fases difíceis e depois períodos o mercado de bonança, de crescimento. Ele é montanha-russa, ele é cíclico. Subindo, vai descendo. É muito parecido com a bolsa. A bolsa também é cíclica, né? Então tem momentos e mesmo em baixa tem muita gente que ganha dinheiro na baixa, né? O nosso mercado também é saber aproveitar a oportunidade, ter estômago e paciência. Maravilha. Márcio, obrigado pela conversa e pelo tempo. Você é sempre muito bem-vindo. E tendo novidades aí, pode sempre contar com a gente. Legal, foi muito bom. Quero agradecer aí a Grafeno, né? E a vocês pela oportunidade. Acho que é sempre bom a gente estar trocando ideias. Maravilha. Obrigado, gente. Até uma próxima.